meu nome é Carissa Vieira e hoje eu resolvi trazer 3 filmes que eu acho que são importantes para você assistir antes das eleições de 2018. Se você tá vendo esse vídeo depois das eleições, esses filmes continuam sendo válidos. E assiste esse vídeo até o final porque as indicações são muito boas. Esses são filmes interessantes para você conhecer um pouco mais a história do nosso país e também entender um pouco sobre fascismo e sobre alguns movimentos que estão muito fortes nesse momento que o Brasil passa. Para começar, eu vou indicar o filme de 1997, dirigido pelo Bruno Barreto, O Que É Isso, Companheiro? Ele é uma adaptação, do livro do Fernando Gabeira. Inclusive, se você não conhece o trabalho do Fernando Gabeira, vale a pena conhecer um pouquinho. Em 1968, o AI-5, que é algo que a gente aprende na escola, ele tirou diversos direitos civis do nosso povo. E aí vários jovens começaram a lutar contra o regime militar. O AI-5 entrou em vigor em plena ditadura militar. E aí alguns jovens sequestram o embaixador americano que está visitando o Brasil para tentar trocar alguns presos políticos. Algo que era muito comum na ditadura eram os presos políticos. Então o filme vai mostrar esse momento, esse sequestro e o que acontece entre as pessoas que sequestram o embaixador americano e a relação que elas têm entre si e com ele. E é importante a gente prestar atenção, no momento que o Brasil passa dentro do longa, É 1968, em plena ditadura militar, o brasileiro tendo acabado de perder seus direitos civis, É um momento histórico muito importante para o Brasil e o filme, ele é muito bem feito. Ele tem um elenco fenomenal, Se você não teve a oportunidade de ver, é um filme muito bom e essencial nesse momento em que as pessoas estão dizendo, que a gente deveria voltar a ter ditadura no país. Então, para quem, inclusive, diz esse tipo de coisa, O Que É Isso, Companheiro é bom para abrir os olhos. Segunda indicação é um filme alemão de 2008, A Onda, que é uma adaptação de um livro americano. Inclusive, ele tem o Max Reinhardt, que é o Wolfgang da série Sense8. O filme começa com a pergunta: é possível repetir o nazismo hoje em dia? Um professor tem como tema, falar sobre fascismo para os seus alunos. A partir do momento que ele começa a falar sobre isso, os alunos dizem que é impossível o nazismo voltar na atualidade. Então, o professor, ele resolve fazer um experimento com esses alunos e aí ele começa a colocar diversas regras dentro da turma e essas regras todas têm relação com o que foi o nazismo. A partir daí, aquele grupo de alunos começa a ficar muito unido, só que essa união começa a chegar em proporções extremas. E aí, a gente vai vendo até que ponto é possível a gente reproduzir o nazismo na atualidade. E que o poder nas mãos erradas, ele pode se tornar muito perigoso. Então, é uma discussão interessantíssima que o filme traz. É uma aula sobre fascismo e uma aula sobre o nazismo também, Então, é muito importante a gente assistir esse filme, a gente prestar atenção, ter um pensamento crítico sobre o que ele traz pra gente não permitir, que o nosso país acabe se tornando um país cheio de fascistas e, enfim, é muito fácil perder o limite. Terceiro, Eles Não Usam Black Tie, de 1981. O filme é uma adaptação da peça de mesmo nome, do Gianfrancesco Guarnieri. E esse filme vai tratar da greve que ocorreu, no fim do regime militar na década de 70. E vai usar o relacionamento entre um pai e um filho para mostrar essa situação. Então, o pai é um dos organizadores da greve e o filho, ele acaba amarelando e ele decide não participar da greve. A partir daí, a gente vai ter um problema seríssimo dentro da família e dentro da própria greve. E o filme vai discutir muito, sobre questões de poder, de elite e vai mostrar um pouco também do que foi a ditadura militar e do mal que ela trouxe para o povo. E mais uma vez, você que defende a ditadura militar, esse filme é interessante porque é um retrato do que aconteceu no nosso país. É uma ficção, mas é uma ficção muito baseada na realidade. Então fica a dica, assistam esses 3 filmes, que eles são filmes sensacionais. Enfim, inclusive uma oportunidade enorme para quem não conhece muito o cinema nacional e que acha que ele é basicamente Globo Filmes. A gente tem coisas muito importantes e que falam, sobre a nossa história e sobre
a nossa sociedade. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais para mais dicas de filme. E é isso. Tchau!